Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nossa série de mensagens, 12 homens comuns. Hoje nós vamos falar a respeito do chamado de um apóstolo muito importante. Todos são importantes, mas esse deixou marcas indeléveis em toda a cristandade, na história da igreja, na edificação da igreja. E nós queremos falar sobre ele. Mas antes disso, vamos relembrar a proposta de estudar a vida de todos os apóstolos. Todos eles, ao olhar o contexto de vida de cada um, de onde eles vieram, nós chegamos à seguinte conclusão: eles não eram pessoas de nobre nascimento. A empreitada de Jesus, irmãos, começou com um grupo que tinha tudo para dar errado. Que à luz dos homens, que pelo menos no pensamento dos homens não tinha nenhuma possibilidade de dar certo. Nós vimos isso até agora, com Pedro, com André, com João, com Tiago, com Filipe, que todos eles tinham bastante deficiências. Alguns tinham algumas virtudes também, mas suas deficiências ficaram bastante saltadas diante dos nossos olhos. Agora eu quero começar a nossa conversa de hoje fazendo então para você uma pergunta. Se você, hipoteticamente, fosse iniciar alguma coisa, algum movimento, algum trabalho, vamos pensar que seja, portanto, de evangelização, qual seria a pessoa adequada para o reino de Deus? Quem você começaria a chamar logo de cara? Quem você chamaria logo de cara para ser um discípulo de Jesus Cristo? Quem dos seus vizinhos, dos seus amigos, você acha que seria mais provável para receber o Evangelho? Para crer em Cristo? Quais desses seriam devotos realmente? Alguns desses seriam religiosos, respeitáveis, seguidores de preceitos morais? Ou será que alguns deles poderiam ser considerados alguém de reputação, de comportamento duvidoso, ou até mesmo irreligioso, socialmente inaceitável? Se alguma passagem na Bíblia existe para deixar de forma tão inequívoca de que isso precisa ser pensado nos dias de hoje, é a passagem do chamamento de Mateus. O chamado de Mateus, capítulo 9 de Mateus, verso de número 9 em diante. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Oremos. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra que chegou até nós, viva e verdadeira. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que deram suas vidas para que esse texto fosse preservado. O Senhor os usou poderosamente. E, querido Espírito Santo, trata o nosso coração, a nossa alma, para o Deus sairmos daqui com um caráter mais transformado, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Amém. Mateus é o homem. O seu nome significa dádiva de Deus ou presente de Deus. Mas ele é conhecido na Bíblia também como Levi, que significa ligado, conectado, seria mais a ideia de hoje. Os dois nomes são possíveis, porque naquela época as pessoas poderiam ser conhecidas por nomes diferentes, mas também poderiam ser conhecidas
por alguns fatos que aconteceram na sua vida e que, portanto, dali em diante ficavam conhecidos com aquele nome, ligado ao fato acontecido. Isso é perfeitamente possível na Bíblia. Mas não é exatamente o caso de Mateus. Parece que realmente ele usava os dois nomes. Mateus é esse que, ao contrário dos outros apóstolos que nós vimos, especialmente Filipe e André, que estavam na expectativa de que nos seus dias o ambiente estava propício para o aparecimento do Messias. Mesmo este Mateus, tendo conhecimento do Antigo Testamento, ele parece que não está à procura exatamente do Messias, e ele não ansiava exatamente pelo Messias, e não possuía nenhuma expectativa de que alguma coisa do tipo aparecesse na sua vida. Mas Jesus, ainda na região de Cafarnaum, ele está ali caminhando por aquela região, chamando os seus discípulos, e Cafarnaum é uma região em que, onde afluíam algumas mercadorias, onde se passavam bastante pessoas, onde havia um comércio, né, rumo a Jerusalém. É como se fosse um centro de distribuição, logisticamente bem localizado. Ali estava, portanto, alguém que trabalhava numa das funções mais odiadas do seu tempo. Se eu perguntasse para você qual seria a opção que você não, ou profissão que você não seria de forma alguma, ou que você tem, assim, uma péssima reputação. Não fala que é pastor, pelo amor de Deus. Fala assim, eu queria ser um pastor. Louvado seja Deus. Mas tem algumas, talvez, que você, não, isso aí de jeito nenhum eu seria, talvez por causa da dificuldade. Mas tem alguma função ou profissão que você não faria, porque você tem o medo de ter o ódio absoluto da maioria das pessoas? Não sei qual profissão seria. A gente sabe normalmente aquelas melhores na nossa cabeça. Eu seria isso, seria aquilo, seria aquilo. E a lista é enorme. A primeira delas, com certeza, permeia a nossa cabeça, né? E tem a ver, talvez, com ganhar mais dinheiro. Mas a mais odiosa, a gente tem dificuldade, talvez, de escolher. Mas certamente, no tempo de Jesus, a profissão mais odiosa que tinha era, pelo menos para o judeu, era a profissão do coletor de impostos ou do cobrador de impostos, que a Bíblia chama de publicano. Por que ele tem esse nome de publicano? Porque ele era alguém que cuidava da coisa pública, né? É alguém que coletava dinheiro, coletava impostos. Mas por que ele é tão odiado se essa é uma profissão tão comum nos nossos dias? Ora nós temos no nosso tempo a Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal e pessoas que trabalham coletando impostos. A gente não gosta muito de pagar imposto, a verdade é essa, a gente paga imposto demais. Mas ninguém aqui odeia uma pessoa simplesmente porque ela trabalha numa função dessa. Mas por que se odiava tanto um publicano? Vamos entender o seguinte, irmão. Vamos imaginar que o nosso país seja invadido por uma potência estrangeira. Algum país vizinho invade o Brasil, ganha a guerra, toma conta de tudo. Pega o nosso presidente, que a gente gosta muito, né? E tem que gostar mesmo. A gente faz um esforço, né? E aí, tira ele do poder e põe alguém da potência estrangeira para governar a gente. Mas esse que está ali governando, ele pode até ser da nossa cultura, mas ele não está ali para governar a gente, porque ele necessariamente vai defender o nosso interesse. Ele vai defender o interesse dessa potência estrangeira. No nosso caso, os impostos deveriam ser arrecadados para benefício da população, para fazer estrada, para cuidar da rua, para dar saúde, para dar educação e outras coisas mais. Mas esse que arrecada imposto para a potência estrangeira, arrecadaria os impostos e mandaria para fora. No caso aqui do tempo de Jesus, esse arrecadava os impostos e mandaria para Roma, para sustentar, é claro, o exército local, né, que estavam a serviços do Herodes da época, né, e também para sustentar o exército, mas a maior parte ia embora. O publicano
era a pessoa que estava a serviço dessa potência estrangeira. Alguém contratado para tirar imposto de quem é conquistado e entregar para a potência estrangeira. Acontece que a maioria dos publicanos eram estrategicamente escolhidos entre as pessoas do lugar, da terra conquistada. E o publicano, então, era dividido em algumas camadas, né? Existia o publicano que fazia a coleta de impostos gerais. Nos nossos dias seria imposto predial, imposto territorial urbano, imposto de terras, taxas que você teria para registrar algum documento, essas coisas gerais. Esse não se envolvia muito com o povo e tinha pouca possibilidade naquela época de cometer algum tipo de corrupção, de se envolver em algum tipo de corrupção. E aí você tem os publicanos menores. Alguns eram chamados de os maiorais. Tem uma palavra hebraica para isso, mas não precisa a gente decorar. O chefe de um grupo de publicanos, que fazia uma espécie de concorrência pública e ganhava o direito de explorar os impostos do lugar. Então ele contratava por si mesmo outros publicanos menores. Estes se infiltravam em todos os lugares para arrecadar impostos, digamos assim, nos dias de hoje, da indústria e do comércio. Então, se você resolvesse plantar uma roça de alface, e aí você pegaria a tua carroça de jumento, tocada a jumento, enchia de alface e ia rumo a Jerusalém, passando por Cafarnaum. Antes de chegar em Cafarnaum, tinha uma ponte. Na ponte, já tem ali um publicano menor, contando quantas cabeças de alface você pôs. Já pegava uma parte. E ele contava também quantas rodas tinha na sua carroça. É lá a raiz do pedágio. Já estava lá. E ali já te catava um dinheiro. E você ia. Quando você entrasse naquela estrada, andava mais alguns quilômetros, outro publicano menor. Já catava mais um pouco. Se você tivesse um pequeno barco e fosse para o Mar da Galileia, jogasse a sua redinha, 1, 2, 3 dias, não pegou nada. No 5º dia você conseguiu pegar uns peixes. Vinha todo feliz. E estava ali lavando a sua rede, cuidando daqueles peixes. De repente, quando você olha para cima, um publicano. Por isso que Jesus falou assim, olha, aqui é imposto, né? Pode dar aquilo que é de César. Aí Jesus falou assim, ó, joga a rede ali, pesca de novo, e aí tira um peixe, pesca um peixe com uma moeda na boca. O que Jesus está fazendo? Ele está entregando uma moeda para esse publicano, que estava ali. Tudo que você fosse fazer, eles cobravam imposto. Mas o problema é que, além de ser odiado por fazer aquilo que era legal, não estou dizendo que seja moral, mas era legal, o problema é que boa parte dos publicanos, segundo os estudiosos, faziam aquilo que era além. Por quê? Porque ele tinha que prestar conta para o maioral do publicano, mas o maioral do publicano falava para eles mais ou menos assim, olha, eu quero tanto, o que vocês pegar mais é problema de vocês. E aí, irmãos, por isso, quando Jesus entra na casa de um outro publicano chamado Zaqueu, que estava a ver Jesus, havia subido numa árvore, estava ali vendo Jesus passar. Jesus olha para ele, hoje me convém ir na tua casa. Jesus entrou na casa do Zaqueu, e quando Zaqueu percebeu que ele estava diante realmente de Jesus, do Rei dos Reis, Zaqueu diz o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se algum dia eu roubei alguém, eu vou restituir 10 vezes mais. Quando ele fala isso, ele não está falando que ele é desonesto, mas ele está refletindo a cultura de sua época, porque era muito difícil um publicano menor ser honesto. Agora, qual é a consequência disso? Quem era publicano, irmãos, tinha que ficar muito esperto, porque ele corria risco de vida, ele era odiado.
Se um publicano, irmãos, tivesse uma filha para casar, e de repente a filha, não é que a filha era difícil, vamos dizer que seja um filho. O filho de um publicano queria casar com uma moça, olhava lá, o pai falava, nem adianta, filho. Nós só vamos poder casar entre nós, publicanos, porque aquela moça daquela família nunca vai casar com você, porque o pai nunca vai deixar casar com o filho de um publicano. Não tem jeito. E tem mais, filho. Nós vamos ter que fazer uma casa um pouco mais retirada, longe do judeu, porque se a gente ficar perto deles, vai ser problema. No templo em Jerusalém, vocês conhecem um pouco, havia alguns compartimentos no templo em Jerusalém. O lugar mais santo dos santos, que só entrava o sacerdote. Um lugar um pouco mais longe do Santo dos Santos, que ficavam os outros sacerdotes. Depois ficava um outro lugar onde ficavam os judeus naturais. Depois ficava o pátio dos gentios. E também, mais ao fundo, o lugar das mulheres. Um publicano, mesmo tendo nascido judeu, mesmo crendo no Deus dos judeus, ele não podia entrar naquele lugar. É por isso que quando Jesus conta, irmãos, a parábola do fariseu e do publicano, daqueles dois que entraram no templo para orar, Jesus fala a respeito do fariseu que batia no peito e dizia, obrigado porque eu não sou como os demais pecadores, assim por diante. Mas o publicano batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Mas tem uma palavra lá no texto que faz toda a diferença. Jesus fala que o publicano ficava de longe, porque ele não podia chegar lá. Ou seja, é alguém que estava sendo tolhido de sua fé, de sua religião. Odiado de verdade. É alguém que nunca ia ser convidado para jantar na casa de ninguém, a não ser dos próprios publicanos. É alguém que corria risco de vida. É alguém, irmãos, que quando passava na rua, todo mundo olhava de cara feia. É alguém que andando na rua, outro desviava para não passar nem perto. É alguém, irmãos, que a Bíblia, para relatar esse preconceito sobre eles, quando vai falar a respeito, quando os fariseus vão criticar Jesus, os fariseus vão criticar Jesus de uma forma bastante emblemática, dizendo o seguinte, você come com publicanos e pecadores. Ora, poderia dizer simplesmente, você come com pecadores, entre eles publicanos, meretrizes e outros demais. Não. Publicano nós temos que fazer a questão, porque ele é pior do que pecador. Ele nem entra nessa classificação. E aí, irmãos, um deles está lá na coletoria, na Receita Estadual, lá no escritório. Naquele tempo já tinha blindex. Então tudo aberto. Está ali. Jesus está passando. E o Mateus está lá, trabalhando. Aí Jesus olha para ele. Viu aquele homem, sentado na coletoria, e disse, segue-me. E o Mateus se levanta e seguiu Jesus. Mateus é um homem que foi alvo do olhar misericordioso de Jesus. Mateus, o coletor de impostos, que estava num trabalho absolutamente insalubre. Naquele tempo, irmãos, a gente podia dizer que esse trabalho tinha sim que ganhar por periculosidade. Porque não era fácil ser um publicano. Sua ocupação era desprezível, mas Jesus olhou para ele e disse, eu quero você, me segue. Mateus, um discípulo que foi alvo do olhar misericordioso de Jesus. Mateus foi um discípulo chamado por Jesus. Vem e me segue. Mas olha que detalhe importante, irmãos, é alguém que está ali no seu trabalho, ganhando com seus problemas, mas lutando com a sua vida, que necessariamente, irmãos, não está seguindo as multidões, porque tinha uma ocupação que ele não podia deixar de forma muito fácil, mas que foi chamado. Nosso Deus é assim, nosso Jesus é assim.
Tem gente que anda por aí sedenta, batendo de porta em porta, andando de templo em templo, de religião em religião, lendo livros, procurando, querendo alguma coisa diferente, à procura do seu Messias, e encontra. Mas tem gente, irmãos, que talvez não esteja nem pensando nisso, mas quando Jesus põe o olho nele e fala, tu é meu, vem e me segue. Não importa o que ele seja, não importa se é odiado, não importa se não é alvo do olhar gracioso de alguém, mas é alvo do olhar gracioso do Senhor dos Senhores. A Bíblia diz aqui, irmãos, que ele se levantou e o seguiu. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, me parece que desprendimentos, que devoções sinceras podem surgir de lugares que a gente menos imagina. Mateus não era pobre, porque daqui a pouco nós vamos ver, ele convoca uma festa e chama os seus colegas para celebrar o mestre. Quando ele deixa a coletoria naquela mesma hora, irmãos, em 1 minuto o outro já tomava o lugar. Porque apesar de ser um ambiente hostil para os de fora, com relação aos de fora, era uma atividade bastante lucrativa. Mateus deixou imediatamente a sua fonte de renda e a sua fonte de lucro e seguiu Jesus. Se desprendeu. Talvez seja por isso que o nome dele, ligado, conectado, tenha lhe sido emprestado. Porque ele se desligou da coletoria, mas se ligou a Jesus. Ele achou finalmente o tesouro, que nem sequer ele estava procurando, mas quando olhou. Mas tem um detalhe aqui, irmãos, que quando o Rabi, o mestre Jesus, está passando diante dele, nenhum mestre em sã consciência e de forma inteligente chamaria para ser seu seguidor alguém da coletoria, um publicano. Quando um mestre, o santo de Deus, cuja fama já era conhecida, o chama, a vida dele jamais seria a mesma. A resposta que ele dá é uma resposta de salvação e de chamado. Por quê, irmãos? Porque Jesus lhe daria uma nova vida. Ele não só pertencia a um novo grupo, agora ele pertencia ao Filho de Deus. Quando Jesus fala para ele, segue-me, esta palavra entrar nos seus ouvidos significava que agora ele tinha uma razão muito mais nobre para viver, além de coletar impostos. De rejeitado, agora ele é aceito pelo Mestre. Como deve ter sido maravilhoso para ele, irmãos, a ponto de convocar uma festa e celebrar com seus amigos. Eu penso, irmãos, embora o texto não fale, eu penso que o grande motivo aqui seja uma despedida. Gente, chamou a galera do serviço, marcou um churrasco. Quero dizer uma coisa para vocês, foi muito bom estar com vocês. Foi muito legal, a gente sofreu junto, só que agora eu estou indo obedecer um outro chamado. É uma festa de alegria, mas é de despedida, que agora ele vai seguir o outro mestre. A resposta que ele dá. Jesus lhe deu uma nova vida. Jesus deu para Mateus um novo propósito para as suas habilidades. Deixa eu explicar um pouco aqui, vale a pena investir 2 ou 3 minutos para te explicar uma coisa. No Evangelho de Mateus não existe nenhuma evidência interna que Mateus, o apóstolo, seja o escritor do Evangelho de Mateus. Nós dizemos que Mateus escreveu este Evangelho porque fontes externas, alguns pais da igreja do 2º e 3º século, atribuíram a Mateus a autoria do Evangelho de Mateus. Nós sabemos que quem escreveu Mateus era alguém que conhecia muito o Antigo Testamento, porque Mateus cita mais o Antigo Testamento do que Lucas, Marcos e João juntos. Então é alguém que tem cultura judaica, que escreveu
não em grego originalmente, mas escreveu numa outra língua, a língua falada do seu tempo, o hebraico. Mas nós temos alguns dilemas com o Evangelho de Mateus, que eu preciso ser honesto com vocês. Mateus utiliza Marcos para escrever o seu Evangelho. Marcos se utilizou da memória de Pedro para escrever o Evangelho. E a pergunta que a gente faz até hoje é: por que Mateus, que caminhou com Jesus, precisaria usar um outro Evangelho para escrever o seu Evangelho, se ele caminhou com o Senhor? Eu espero que a gente chegue lá no céu e não tenha essa dúvida. Lá a gente não vai ter nenhum dilema, esse tipo de coisa. Mas até hoje muita gente se debruça com isso. Eu particularmente, irmãos, estou inclinado a pensar assim, que Mateus escreveu o Evangelho. Esse Mateus, apóstolo, escreveu o Evangelho de Mateus. Mas tem gente muito boa nos dias de hoje que já se debruça para falar que realmente foi um outro judeu muito sábio, muito entendido e assim por diante. Mas eu não creio que nós cometemos algum pecado se dissermos também que Mateus realmente foi quem escreveu. Por quê? Jesus deu a Mateus um novo propósito para a sua habilidade. O que é que Mateus fazia na coletoria? Documentava, fazia relatório, mandava memorando para cá, memorando para lá. Hoje seria e-mail. E aí, irmãos, Jesus dá outra finalidade para a sua habilidade. Quando os apóstolos começam a morrer, as cartas já estão escritas, boa parte delas já circulavam entre as igrejas. Houve a necessidade de se preservar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Um deles, então, portanto, foi o nosso Mateus, que se debruçou a escrever o Evangelho, especificamente com a finalidade, num primeiro momento, para o público judeu. É por isso que está cheio de base bíblica do Antigo Testamento dentro do Evangelho de Mateus. Deus faz assim também. Tem muitas habilidades que nós adquirimos durante a vida, que Deus quer usar para o reino dele. Coisas que você sabe fazer, minha irmã, meu irmão. Habilidades que você tem, que você pode usar para a glória de Deus, para o avanço do reino. Você necessariamente não precisa ser aquilo que Deus não te chamou para você fazer. Quando Jesus o chamou, a única ferramenta do seu trabalho era o que ele fazia com a sua caneta. Agora, a sua caneta tem outra finalidade: registrar a história de Jesus Cristo. Outra coisa que aconteceu com ele é que a obediência a Jesus lhe custaria muito. Mateus estava mais rico quando Jesus chamou para ser seu discípulo. Mas depois do chamado, Mateus ficou mais pobre, no sentido monetário falando. Muita gente, irmãos, precisa ouvir mais esse chamado. As pessoas estão mais acostumadas a ouvir o chamado para o Evangelho, prometendo que se ele vier para Jesus, a sua vida vai melhorar financeiramente. Nós estamos carentes de pessoas que, por atender ao chamado de Jesus, talvez, irmãos, percam alguns negócios. Talvez, irmãos, tenham alguns prejuízos em razão de sua fé, mas seguem obedientemente ouvindo o chamado do Mestre. Pessoas, irmãos, que entendem cujo maior tesouro das nossas vidas está no lugar onde a traça e a ferrugem não corrói, mas é obediente ao seu chamado. Agora, irmãos, concluindo, nós temos aqui algumas observações que eu quero deixar com vocês. O que é que Mateus faz? Verso número 10. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, agora nós estamos na casa do publicano, ou do ex-publicano. O que ele faz? Muitos publicanos e pecadores. Novamente, lembre, por que não só pecadores em geral? Publicano e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Mateus chamou os colegas. Gente que sofria tanto quanto ele. Gente que tinha a mesma luta que ele. Gente que se identificava com ele. E abriu a sua casa.
Irmãos, isso aqui é uma grande lição para nós. Alguns de nós, talvez todos nós aqui, parece que quando a gente abraça o Evangelho, a gente passa a viver dentro de um gueto, dentro de um círculo fechado, falando a mesma linguagem, as mesmas palavras, as mesmas histórias, os mesmos ditados. A gente começa a se vestir de maneira mais ou menos uniforme, começa a frequentar somente o mesmo lugar, e a gente deixa de se relacionar com pessoas que até pouco tempo atrás trabalhavam junto com a gente, mas aí a gente põe na cabeça de que, não, agora eu sou um santo de Deus, então eu não posso ter contato mais com os pecadores em geral. Eu sei que toda vez que eu falo aqui, alguns vão tentar conversar comigo durante a semana e vão ficar chateados, mas eu não tenho medo desse tipo de chateação. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Se a gente não tiver, irmãos, a noção de que todos nós fomos perdoados de uma grande dívida para com Deus, a gente não tem amor por aqueles que ainda não receberam o Evangelho. Parece, irmãos, que a gente, depois que se converte, ao invés de abrir nossa casa, a gente fecha. Ao invés de entender o que o outro pensa para evangelizá-lo, não, a gente só quer que ele nos entenda. A conversão não é simplesmente abraçar um corpo de doutrina, mas é crer numa pessoa e no seu sacrifício e se sentir tão endividado com isso, que tem vontade de dividir, de sair da zona de conforto, de pregar o Evangelho, de abrir a casa, de receber outros, pecadores, e proporcionar o encontro deles com Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha casa, irmãos. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E quando Mateus o chama, ele chama Jesus, os discípulos e os seus colegas. E põe todos no mesmo lugar. Agora é o Levi. É o que é ligado e que gosta de ligar outros. Então, pelo menos, não embarace outros. Jesus vê as pessoas não pelo que elas são, mas porque elas podem se tornar, quando ele entra na vida de cada um. Pedro, o apóstolo, nós já vimos isso, ele não nasceu uma rocha. E ele também não se tornou uma rocha automaticamente quando Jesus o chamou de rocha. Mas cada vez que Jesus chamava Pedro de rocha e não de Simão, Jesus estava impregnando na mente dele: você é uma rocha, Pedro. Até que vários anos depois, ele se torna realmente uma pessoa capaz de dizer: sim, agora eu sou Pedro. Simão ficou para trás. Não confunda separação com isolamento. É verdade que nós somos sim um povo separado. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Jesus também disse: não peço que os tire do mundo, orando ao Pai, em João capítulo 17, mas que os livre do mal. Mas não é para a gente sair do mundo. Tenho dificuldade de escutar, até mesmo em muitos sermões, quando as pessoas dizem assim: nós e os do mundo. Bom, então nós somos da onde? De Marte? Da Lua? Nós estamos aqui neste mundo. Nós não pertencemos a ele, mas estamos aqui. E estamos aqui para quê? Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para fazer a diferença, para se misturar, no bom sentido. Não é para se igualar no sentido de cometer os mesmos pecados, mas é para se misturar. Toda vez que Jesus passava por ali, provavelmente Mateus olhava lá para os seus colegas e dizia: quando que aquele um lá vai sair? Vai vir para cá. Irmãos, a probabilidade de nós alcançarmos as pessoas que têm contato com a gente para o Evangelho é muito maior nos primeiros anos de conversão. Isso está comprovado estatisticamente, que quase 50% das pessoas
que estão frequentando as igrejas evangélicas foram alcançadas no evangelho pela amizade e não por campanhas evangelísticas. Pela amizade. Por contato. Em último lugar, não esqueça a importância da misericórdia. Jesus disse claramente para os fariseus: olha, eu não vim chamar justos ao arrependimento. Eu não vim para curar quem já está curado, mas eu vim sim para aqueles que precisam de remédio. E Jesus está falando isso, irmãos, para uma classe de pessoas que vale a pena a gente investir um pouquinho para entender um pouco mais os fariseus. Jesus tinha um problema sério com os fariseus, eu vou explicar a você por quê. Rapidinho, se esforça aí, cultura bíblica. Mais ou menos, quase um século antes de Jesus, os gregos chegaram na região onde hoje está ali a Palestina, Israel e assim por diante. Na verdade, os gregos sucederam os babilônios e por aí vai. O problema é que as pessoas nessa época que vieram os gregos, não somente começaram a falar grego também, porque a Grécia incentivava isso. Não somente começaram a adquirir cultura grega, mas também religião grega. E muitos judeus começavam a misturar judaísmo com a cultura helênica, ou seja, com o jeito de pensar dos gregos, com a filosofia grega, mas também com todos os mitos gregos e assim por diante. E foi criando uma espécie de pensamento sincrético. E é nesse momento que há uma efervescência de um grupo que no primeiro momento é zeloso, cujas raízes se remetem ao tempo de Esdras ainda, quando Neemias restaura os muros e Esdras restaura o templo e o culto depois do cativeiro babilônico, em que os levitas se tornam esses doutrinadores, ensinadores do povo. Mas nesse tempo grego há uma efervescência desse grupo que quer realmente ser zeloso, obedecer à lei de Deus somente. Ele se levanta. Esse grupo é conhecido como fariseu, que começa de forma positiva. Mas décadas depois, quando Jesus vem, os fariseus não somente, irmãos, têm a lei para obedecer, mas eles têm mais de 1000, alguns chegam a dizer quase 3000 leis de costumes, que Jesus vai chamar de carga pesada, de jugo pesado. E eles queriam colocar em cima das pessoas, e ensinando para as pessoas que se elas conseguissem fazer tudo aquilo, elas seriam alcançadas por Deus, ou elas teriam o favor de Deus em suas vidas. E é por isso que Jesus diz para os fariseus: vocês atam fardos pesados nas costas das pessoas, mas vocês nem com o dedo vocês querem carregar. E tem mais, vocês não vivem o que pregam, vocês são sepulcros caiados, vocês são a sepultura branquinha por fora, mas por dentro vocês estão cheios de rapina, de imundícia, está podre. É uma religião simplesmente externa, legalista, pesada, e que impede pessoas como Mateus de se chegar a Deus. E Jesus vai mais ainda, falou assim: meu problema com vocês é que vocês, além de vocês não estarem no reino, vocês fecham a porta para quem quer entrar. Porque obedecer tudo que vocês querem, e que Deus não inventou, e que ultrapassou a lei de Moisés, ninguém dá conta. Então vocês estão fechando a porta do reino. E aí Jesus diz para eles, e vou dizer mais, hein? Os publicanos e as meretrizes vêm antes de vocês no reino de Deus. Acabou com eles. Quando Jesus fala assim: olha, eu não vim para os que precisam de remédio, é para os fariseus que Jesus está falando. E é gente que está acostumada com religião. É gente que conhece
os preceitos de Deus e vai além. É gente, irmãos, que conhece tudo, mas não tem misericórdia. É gente que não tem nenhum amor por aquele que não está dentro do reino. E também não está dentro do reino. É por isso que Jesus não suporta isso. E Jesus diz assim, eu não vim chamar justos. Jesus não está dizendo que eles estão em paz com Deus. O que Jesus está usando o próprio pensamento deles. Eles se acham sãos. Eles se acham justos. Então Jesus está dizendo, para vocês então eu não vim. Porque quem é justo e quem não está doente não precisa de mim. Então eu não vim para vocês. Não esqueça a importância da misericórdia, irmãos, porque nós podemos cair no mesmo erro com esse pensamento farisaico. Isso pode impregnar a nossa vida e pode se expressar de forma diferente através de religiosidade, religião vazia, só de ritual, só de preceito, religião legalista, tudo é pecado, coisa que a Bíblia não diz que é pecado. Religião ou pensamento de que somente enxerga o outro como pecador, mas que não se enxerga como pecador, carente da graça de Deus. O que você me diz, irmãos? Paulo, um fariseu convertido, por que ele chega no final de sua vida, escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte, eu quero dizer uma coisa para vocês. Dos pecadores da face da terra, eu sou o principal. Com 64 para 65 anos de idade. Ele diz, dos pecadores da terra, eu sou o principal. É assim, irmãos, não esqueça da misericórdia. O chamado de Mateus, ele nos ensina muito. Jesus está de braços abertos para chamar pessoas para o seu convívio, chamar pessoas para o arrependimento, chamar pessoas para caminhar com Ele, chamar pessoas para viver uma vida diferente, chamar pessoas, Jesus está chamando pessoas para se desligar das coisas que lhe prendem, que prendem essa pessoa e ligar-se a Ele. Jesus está convidando pessoas para se abandonar no amor de Cristo e entender que a gente pode ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a alma. E somente Jesus pode resolver isso. Mateus recebeu esse chamado e obedeceu. E eu quero convidar você também a fazer isso nessa noite. Talvez já faz um bom tempo que você tem escutado o Evangelho, tem ouvido, e você ainda não se rendeu a Cristo. Ouça o seu chamado, obedeça, siga Jesus. E sua vida jamais será a mesma. Que Deus te abençoe.